Existe uma coisa que quase ninguém percebe. O presidente dos Estados Unidos nunca está realmente sozinho, mesmo quando parece, mesmo quando está sorrindo para câmeras, mesmo quando está apenas entrando em um carro, porque ao redor dele, e muitas vezes grudados nele, existem objetos que não podem ficar distantes nem por alguns minutos. E não estamos falando de relógio caro, nem de celular de luxo, nem de uma simples pasta presidencial. Estamos falando de itens que envolvem guerra, fuga imediata, códigos secretos, decisões militares e protocolos capazes de entrar em ação antes mesmo que o resto do mundo entenda o que está acontecendo. Alguns desses objetos parecem inofensivos, outros parecem comuns. Mas a verdade é que cada um deles existe por uma razão assustadora. O presidente dos Estados Unidos vive como um homem que precisa estar preparado para o pior cenário do planeta a qualquer segundo. Ataques, tentativas de assassinato, colapso diplomático, ameaças biológicas, resposta nuclear. Tudo isso faz parte da rotina invisível de quem ocupa a cadeira mais poderosa do mundo. E conforme essa lista avança, você vai entender que ser presidente não significa apenas mandar. Significa viver cercado por mecanismos de sobrevivência que nenhuma pessoa comum conseguiria imaginar. E o objeto que está na posição número 1, esse é tão absurdo que sozinho já justificaria toda a paranoia em volta da Casa Branca. Então presta atenção porque a partir de agora, a lista só fica mais pesada. Número 10. A caneta que pode mudar países inteiros. Vista de longe, parece apenas uma caneta elegante. Mas na mão do presidente americano, ela representa uma coisa que assusta qualquer governo estrangeiro. Decisão instantânea. Com poucos traços de tinta, ele pode assinar ordens executivas que entram em vigor imediatamente. Congelar bilhões em ativos, punir nações, fechar portas comerciais, autorizar operações sigilosas, mudar regras migratórias, redirecionar bilhões do orçamento. Tudo sem precisar passar pelo ritual demorado que muita gente imagina. É por isso que presidentes costumam carregar sempre por perto canetas selecionadas para momentos estratégicos. Porque naquele universo, uma assinatura não é burocracia, é impacto global. Mas por mais poderosa que seja uma caneta, ela não serve para nada se o próprio presidente estiver à beira da morte. E é por isso que o próximo item existe. Número 9. O kit médico presidencial invisível. A maioria pensa em segurança e imagina apenas homens de terno e óculos escuros. Só que existe uma camada de proteção que quase nunca aparece nas câmeras. A médica. O presidente carrega consigo informações clínicas completas, acesso instantâneo a protocolos de trauma e uma equipe preparada para agir em segundos. Tipo sanguíneo, histórico médico, medicação autorizada, alergias, procedimentos emergenciais. Em viagens mais sensíveis existem inclusive reservas de sangue compatível prontas para uso. Porque se alguma coisa acontecer, ninguém pode perder tempo perguntando nada. Não existe triagem comum, não existe fila, não existe hospital funcionando no modo normal. Existe apenas reação imediata. Como se a vida de um homem precisasse ser preservada antes mesmo da situação ser compreendida. Mas sobreviver não basta. Se o cenário ficar crítico, ele precisa desaparecer. E isso nos leva ao próximo item. Número 8. Os mapas secretos de fuga. Pouca gente imagina isso, mas o presidente dos Estados Unidos nunca entra em um prédio sem que já exista um plano detalhado de retirada. Rotas subterrâneas, saídas blindadas, helicópteros alternativos, bunkers, aeroportos militares, comboios de substituição. Tudo já definido, tudo testado, tudo calculado. Se houver explosão, se houver atirador, se houver invasão aérea, se houver ameaça química, o presidente simplesmente some. E a maior parte do público nem entenderia para onde ele foi. É como se cada lugar visitado tivesse uma porta invisível pronta para engolir o homem mais importante do país. Mas fugir sem manter o controle seria inútil, porque mesmo em movimento, ele continua mandando. Número 7.
O telefone que não pode ser grampeado. Não importa onde ele esteja. Dentro de um carro, em um avião, em outro país, no meio de uma cerimônia. Existe sempre um aparelho de comunicação blindado pronto para conexão imediata. E não é um telefone comum. É uma linha protegida contra a espionagem internacional. Ali ele pode falar com Pentágono, CIA, bases militares, chefes de Estado, comando de defesa. Uma conversa de segundos pode reposicionar tropas, iniciar negociações urgentes ou responder a ameaças em tempo real. Enquanto para uma pessoa comum o telefone serve para conversar, para ele o telefone serve para mover peças militares. Só que às vezes até falar é demorado demais, porque em certas crises, um simples toque precisa bastar. Número 6. O acionador silencioso de emergência. Quase ninguém vê, quase ninguém sabe onde está, mas ele existe. Em mesas, em veículos, em áreas de descanso, em ambientes estratégicos. Um botão ou acionador discreto que, quando usado, altera tudo instantaneamente. Agentes entram em modo de contenção. Saídas são bloqueadas. Novos veículos são posicionados. Perímetros são fechados. Atiradores mudam de ângulo. O presidente pode ser removido em segundos, sem alarde, sem aviso público, sem que a maioria das pessoas perceba que um protocolo de ameaça acabou de ser iniciado. Mas isso ainda é apenas proteção externa, porque existe algo que protege o presidente de uma ameaça ainda maior: a falta de informação. Número 5. Os relatórios que ninguém mais pode ler. Todos os dias, ele recebe documentos com informações que não chegam ao cidadão comum, nem à imprensa, nem muitas vezes à parte do próprio governo. Movimentação de submarinos, testes de mísseis, interceptações secretas, planos terroristas, negociações clandestinas, riscos de ataques, monitoramento de líderes rivais. É um fluxo contínuo de alertas, um lembrete permanente de que o mundo pode mudar de humor em questão de minutos. Por isso, esses briefings precisam estar sempre perto, porque uma informação atrasada pode custar caro demais. Mas para reagir no tempo certo, todos precisam obedecer o mesmo relógio. Número 4. O relógio sincronizado da operação presidencial. Parece banal, mas não é. Na rotina de segurança máxima, segundos são diferença entre proteção e exposição. O horário do carro, o horário do helicóptero, o horário da troca de agentes, o horário da entrada, o horário da saída. Tudo é sincronizado. Não existe espaço para improviso. Se um elo atrasa, toda a cadeia fica vulnerável. Por isso, o relógio presidencial se torna parte de uma engrenagem maior. Uma engrenagem onde tempo não é conveniência, é blindagem. E agora chegamos aos objetos que ultrapassam a ideia de proteção, porque eles colocam na mão do presidente capacidades que assustam qualquer pessoa, minimamente consciente. Número 3. O biscuit. Esse nome parece até engraçado, mas o que ele representa está longe de ser leve. O biscuit é um pequeno cartão de autenticação carregado para validar a identidade presidencial em cenários militares extremos, principalmente quando a situação envolve resposta nuclear. Ou seja, se um comando crítico precisar ser confirmado, esse cartão ajuda a provar que a ordem está vindo realmente do presidente. Parece um simples pedaço de material plastificado, mas ele funciona como uma chave silenciosa para decisões que nenhum ser humano gostaria de precisar tomar. Só que esse cartão não trabalha sozinho, porque ele está ligado ao objeto que provavelmente acompanha o presidente mais de perto do que qualquer assessor. Número 2. A maleta nuclear. Se você já viu imagens de um militar andando a poucos passos do presidente com uma pasta preta e pensou que era apenas documento, não era. Aquilo é a chamada Nuclear Football, uma maleta carregada 24 horas por dia por um oficial especializado. Dentro dela existem sistemas de comunicação de crise, protocolos de resposta, opções militares e conexões imediatas com a cadeia de comando nacional. Em resumo, é a guerra portátil.
O presidente não precisa correr para uma sala subterrânea para começar a reagir a uma ameaça global. A estrutura mínima necessária vai com ele. Para restaurantes, para aviões, para hotéis, para eventos públicos. É por isso que até em momentos aparentemente tranquilos existe um clima invisível de tensão em torno dele. Porque a poucos metros dali pode estar o início de uma decisão histórica. E ainda assim, mesmo cercado por toda essa tecnologia de guerra, o item número 1 é o que mais humaniza e ao mesmo tempo assusta. Porque mostra o tamanho da pressão psicológica que esse cargo impõe. Número 1. O objeto pessoal que impede o presidente de desmoronar. Ao longo de décadas, vários presidentes mantiveram consigo pequenos objetos pessoais quase o tempo todo. Moedas de sorte, versículos, terços, cartões com orações, bilhetes escritos pela família, fotos dobradas no bolso. Lembranças discretas. Pode parecer insignificante perto de códigos nucleares e agentes armados. Mas não é. Porque isso revela uma verdade desconfortável. Por trás da blindagem, existe um ser humano convivendo diariamente com a possibilidade de erro catastrófico. Uma palavra mal colocada pode gerar crise. Uma assinatura pode destruir mercados. Uma decisão pode custar milhares de vidas. E quando alguém vive nesse nível de pressão, precisa se agarrar a alguma âncora emocional. Talvez fé, talvez sorte, talvez família, talvez apenas um símbolo silencioso de estabilidade. No fim das contas, essa é a parte mais perturbadora. O homem que pode carregar consigo códigos de guerra, rotas secretas de fuga, linhas de comando militar, protocolos de emergência, ainda assim precisa de um pequeno objeto pessoal para lembrar a si mesmo que continua humano. E isso mostra que a presidência americana não é apenas poder. É uma prisão de vigilância permanente, onde até os objetos que cercam o presidente foram escolhidos, porque o pior pode acontecer a qualquer instante. Agora me diz, qual desses objetos você jamais imaginou que existisse? Comenta aqui porque eu quero saber. E se você gosta de descobrir bastidores secretos do poder mundial, curiosidades que quase ninguém comenta e detalhes proibidos sobre líderes globais, já se inscreve no canal porque o próximo vídeo vai te deixar ainda mais impressionado. Tem outro vídeo aparecendo na tela agora. Clica e continua assistindo.